Agora eu vou começar as dicas a respeito do artigo 225 do Código Penal. Vamos lá. O artigo 225 trata, como eu já anunciei, da ação penal nos crimes sexuais dos capítulos 1 e 2 do título 6 do nosso Código. O artigo 225 diz: nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou se é pessoa vulnerável. Então vamos entender o seguinte: num crime de estupro, por exemplo, a regra é a pena ser perseguida mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, condicionada ao pedido, autorização da vítima. Você numa prova, para não ficar repetindo representação o tempo todo, você pode muitas vezes substituir representação por pedido, autorização. É uma maneira de você diferenciar a sua prova do concorrente. Então você fala que o crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou o crime é de ação penal pública condicionada ao pedido, autorização da vítima. Por que pedido, autorização da vítima? Porque ao mesmo tempo que ela pede o processo, ela autoriza o MP a agir em seu nome. Tá ok? Então fica aqui uma expressão interessante para vocês. Quem é meu aluno nos cursos do CERS sabe que eu gosto sempre de passar para vocês diferenciais, tá bom? Vamos lá. Então a regra nos crimes sexuais é a ação penal ser pública condicionada à representação do ofendido. Essa é a regra. Excepcionalmente, será pública incondicionada se a vítima for menor de 18 anos ou vulnerável. Se a vítima for menor de 18 anos ou vulnerável, aí a ação penal é pública incondicionada, não dependendo de qualquer pedido ou autorização do ofendido. Compreenderam a logística? Fácil. Rogério, então isso significa que não é possível ação penal de iniciativa privada nesses crimes? Isso caiu num concurso do Paraná, delegado de polícia do Paraná. O examinador perguntou se era possível ação penal de iniciativa privada nos crimes sexuais. Muitos candidatos pensaram o seguinte: peraí, a regra é ação penal pública condicionada à representação. Excepcionalmente, será ação penal pública incondicionada? Então, realmente não é possível ação penal de iniciativa privada nos crimes sexuais. Errou. Crimes sexuais continuam desafiando a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Se houver inércia do Ministério Público, é perfeitamente possível ação penal privada subsidiária da pública. É uma garantia fundamental do cidadão, está no artigo 5º da Constituição, está no artigo 5º da nossa Bíblia Política, e não pode o legislador infraconstitucional jamais abolir essa espécie de ação. Tá ok? Então, se alguém te perguntar, cabe ação penal de iniciativa privada nos crimes sexuais? Em regra, não, salvo a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Isso é uma garantia constitucional do cidadão. Está lá estampado no artigo 5º da nossa Bíblia Política. Compreenderam? Joia. Agora vejam, olha que interessante. Até um seguidor nosso, iria escorregar nessa. Muita gente escorregou nessa, viu? Muita gente escorregou nessa, infelizmente. Foi pegadinha mesmo. Então diminuam as mensagens, vamos para outras pegadinhas. Vamos lá, vejam. Nós vimos que a regra é ação penal de iniciativa pública, dependendo de representação da vítima. Excepcionalmente, será ação penal pública incondicionada, não dependendo de pedido de autorização da vítima. Foi isso que nós vimos, não foi? Foi.
Então agora vejam, olha só. Vamos imaginar que um rapaz, numa boate, conhece uma menina e ele passa a embriagar essa menina, e mais do que embriagá-la, ele coloca Boa Noite Cinderela na bebida dela. Ela começa a sofrer os efeitos do Boa Noite Cinderela, ele leva essa menina para o carro, e lá no carro, ele com ela pratica atos de libidinagem. Eu estou diante do quê? Tem gente já escrevendo aqui. Eu estou diante do quê? Estupro de vulnerável. Essa vítima não tinha capacidade de resistência por conta do uso de psicotrópico. Estupro de vulnerável. Todo mundo concorda que é estupro de vulnerável? Todo mundo concorda? Joia. Agora, sim, eu não estou dizendo que ela tem menos de 14 anos, hein? Não estou dizendo que ela está numa boate. Tem 20 anos, 21 anos, 22 anos. Sei lá. Não vamos tentar achar dados que eu não dei, senão a gente confunde. Ó, era uma jovem, 20, 21 anos, 22 anos, a mulher fica jovem até os 70, na verdade. E ele, querendo vencer a resistência dela, coloca psicotrópico na sua bebida, ela começa a sofrer os efeitos psicotrópicos, ele leva essa jovem para o carro e lá mantém com ela atos de libidinagem, ela não tem capacidade de resistência, está inconsciente, estupro de vulnerável. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Ótimo. Então agora eu pergunto para vocês, qual é a espécie de ação penal que vai perseguir a pena nesse caso? Qual é a espécie de ação penal que vai perseguir a pena? Incondicionada, incondicionada. Olha, muita gente colocando incondicionada. Calma. Se você for lá no artigo 225, vai responder que é uma ação penal pública incondicionada, já que estamos diante de estupro de vulnerável. Certo? Certo. No entanto, cuidado. Quem tem meu livro... Quem é meu aluno do SER, já vejo aqui gente acertando, acredito que esteja com o livro aberto, tenha sido meu aluno do SER, está antenado com jurisprudência do STJ. O que o STJ decidiu? Decidiu o seguinte: no caso do estupro de vulnerável, a ação penal é pública incondicionada somente nas hipóteses de vulnerabilidade permanente e não de vulnerabilidade ocasional. Segundo o STJ, se for uma hipótese de vulnerabilidade ocasional, e é exatamente essa situação que eu coloquei para vocês, se for uma hipótese de vulnerabilidade ocasional, no dia seguinte ela já volta a retomar a sua capacidade de resistência e consciência. Então, se é uma vulnerabilidade ocasional, o crime continua dependendo de representação da vítima. Rogério, mas isso não está no artigo 225, né? Não, não está. Pelo artigo 225, você vai responder que a ação penal é pública e incondicionada. Pelo artigo 225, você vai responder que a ação penal é pública e incondicionada. O STJ que falou, pera um pouquinho, é ação penal pública e incondicionada nas hipóteses de vulnerabilidade permanente. Nas hipóteses de vulnerabilidade ocasional, onde no dia seguinte ela já tem condições de saber se quer ou não o processo, a vontade dela tem que prevalecer. A vontade dela tem que prevalecer. Entendeu? Ana Maria Piedade, Marina, todo mundo entendeu? Rogério, o STF já se manifestou sobre isso? Não. Não de maneira enfática como já fez o STJ. Tá ok? Essa é uma pegadinha interessante também. Já demos 2 pegadinhas aqui de concurso. Vamos para mais uma, Ó, e se o agente estuprar a vítima e, em razão da violência empregada, ele acaba matando essa vítima? Ou nela causando lesão grave. Ô Rogério, aí eu tenho estupro qualificado pela lesão grave ou estupro qualificado pela morte, não é? É. Se for morte culposa, se for lesão grave culposa, eu tenho estupro qualificado pela morte, eu tenho estupro qualificado pela lesão. Joia?
Joia? Tá. Não estou abrangendo aquela história que ele estupra e depois resolve matar. Isso é estupro em concurso com homicídio e os dois crimes vão a júri. Aqui eu estou falando de um crime préter-doloso, onde ele estupra em razão da violência empregada sem querer acaba matando. Ele estupra e em razão da violência empregada ele sem querer causa lesão grave. Tá ok? O préter-dolo está presente. Pergunto, qual é a ação penal nesse caso? Qual é a ação penal nesse caso? E agora? Ele pratica o estupro e sem querer mata a vítima. É ação penal pública condicionada ou incondicionada? Rogério, o artigo 225 não fala nada, né? Não, ele não fala nada. Rogério, essa questão caiu no MP de Goiás. Despenca. Olha só. Uma primeira corrente interpreta o silêncio do artigo 225 da seguinte maneira. Se o artigo 225 não falou nada, é porque ele quer aplicar a este caso a regra do artigo 225, ação penal pública condicionada. Os familiares, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão que representem. Tá ok? Ou, no caso da lesão grave, a própria vítima representa. Então, uma primeira corrente entende que no silêncio da lei devemos aplicar a regra do artigo 225, ação penal pública condicionada. Tá ok? Agora, uma segunda corrente entende que no silêncio da lei nós devemos aplicar a regra do Código Penal. Qual é a regra do Código Penal em caso de silêncio? Ação penal pública incondicionada. Temos uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PGR, a ADI 4424, onde ele defende exatamente a ação penal pública incondicionada sob pena de violarmos o princípio da proibição da proteção eficiente. Eu vou repetir. Temos uma ADI 4424, dizendo que a ação penal é pública incondicionada. Por quê? Porque querer representação, nesse caso, é nada mais, nada menos do que proteger de forma deficiente o bem jurídico tutelado. Rogério, mas veja bem, a súmula 608 do STF não resolveria o problema? Sim. Agora, um problema maior surgiu porque nessa ADI o próprio PGR entende que essa súmula perdeu sentido depois da reforma de 2009. Na ADI 4424, o PGR entende que a súmula 608 ela está superada. 608 do STF está superada. Aqueles que entendem que não está superada, aí fica mais fácil de resolver esse problema. Ação penal pública incondicionada na cabeça. Tá ok? Joia? Fácil? Tranquilo? Pessoal, eu com isso encerro as dicas que eu tinha para dar a respeito da ação penal nos crimes sexuais, artigo 225. 4 dicas importantíssimas. Tirando isso, o resto é muito fácil. Eu fui direto para aquilo que pega candidato em concurso. Espero que tenham gostado. O nosso próximo vídeo será sobre as teses 61 a 70 do MP de São Paulo. Lembrando que todos esses vídeos vão para o meu canal do YouTube, todos esses vídeos vão para o meu site jurídico.com, tá ok? Então eu quero desejar uma ótima semana para vocês. Alguns alunos pediram para eu falar a agenda de maio a respeito de palestra. Deixa eu falar para vocês aqui rapidamente para eu anunciar. Amanhã eu estarei aqui em Vinhedo mesmo, na Associação dos Empresários Industriais de Vinhedo, falando sobre a Lei Anticorrupção Empresarial e Compliance, tá ok? Dia 18 de maio eu estou na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, conversando com os defensores públicos do Mato Grosso do Sul sobre ativismo judicial em matéria penal. Ativismo judicial em matéria penal. Dia 19 de maio eu estou em Goiás,
no MP de Goiás, falando sobre a justiça penal negociada. Dia 22, eu darei uma aula na pós da PUC Campinas sobre a tutela penal da administração pública. Dia 24, dou uma palestra no Alphaville, em Alphaville, aqui em São Paulo. E dia 29 de maio eu estou na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, falando sobre pedofilia, crimes de pedofilia. Tá bom? Legal? Depois eu passo junho para vocês, tá ok? Depois passo junho. Junho tem Aracaju, junho tem a Escola Paulista da Magistratura, junho tem bastante coisa aqui, ó. Então, junho eu falo com vocês, tá bom? Junho eu falo com vocês. Muitíssimo obrigado. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.